Notícias. O curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha, na última terça-feira, apresentou o projeto de consolidação das leis do município na Câmara Municipal de Currais Novos, né? A equipe da faculdade, aqui do município de Caicó, né, formada pelo diretor acadêmico, professor Claudianor Figueiredo, pelo coordenador do curso de Direito, professor Augusto Maia, e por alunos do mesmo curso, apresentou aos vereadores todas as fases do projeto, que organizará toda a legislação municipal a partir de convênio firmado junto ao Poder Legislativo local. Estiveram presentes os vereadores João Gustavo e Jorian Santos, além da diretora-geral da Câmara, Sheila Michele, né? Para falar sobre esse projeto e outros da faculdade, a gente conversa agora com Augusto Maia, ele que é diretor do curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha. Augusto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos acompanham pela internet ou pelo rádio, é um prazer enorme. Para que o ouvinte possa entender, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que é consolidação das leis de um município? Marcos, vamos lá. Todo município, né, você que nos ouve em Ouro Branco, em Jardim do Seridó, em Jardim de Piranhas, em Caicó, em qualquer parte onde a Rádio Rural chega, o município, o seu município, ele possui diversas leis, uma série de leis que foram sendo construídas, publicadas, elaboradas, né, ao longo do tempo, para regular as mais diversas matérias municipais. Então, por exemplo, eu tenho uma situação de cobrança de IPTU, eu tenho uma lei que prevê isso. Eu tenho um nome de uma rua, eu tenho uma lei que prevê isso. Eu tenho um determinado trabalho do município, um benefício para os servidores públicos, eu tenho uma lei que prevê isso. Então, cada município tem o seu corpo, o seu conjunto de leis, mas geralmente esse conjunto de leis dos municípios, ele é desorganizado, né? Ele vem de muitos anos, às vezes se perde alguma coisa. É muito comum que a gente tenha, Marcos, o que se chama de lei em duplicidade. Então, de repente, um mesmo assunto, ele é tratado por 2, 3, 4 leis diferentes, né? Às vezes, o que a legislação do município já tratou sobre uma determinada matéria, vem outra lei depois dizendo algo totalmente diferente, que contradiz aquilo que foi dito anteriormente, sem nem mexer naquela lei anterior. Então, qual é o nosso objetivo com esse projeto? São 4 etapas. Primeiro, a gente quer organizar a legislação municipal de Currais Novos, vamos catalogar o que é que nós temos de lei, por exemplo, de nome de rua, de lei de servidor público, de lei de meio ambiente, de lei de urbanização, né? Dividir tudo isso por áreas e analisar essas leis, né? Elas são compatíveis, elas precisam ser revogadas por alguma razão ou podem continuar vigentes, enfim. Essa é a primeira etapa do projeto, é uma organização legislativa. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai consolidar, ou seja, Marcos, colocar tudo num documento só. É o que no direito a gente chama de vade-mecum. Só que eu não posso dizer para as pessoas que estão em casa que é um vade-mecum de Currais Novos, porque as pessoas vão dizer assim, você está falando de que bicho, né? Então, é um termo técnico, não é interessante a gente usar de forma pública, e a gente cria essa expressão, consolidação de leis, no sentido de consolidar num só documento. Então, por exemplo, a gente vai pegar toda a legislação municipal a partir da década de 40 e vai juntar num documento dividido por áreas. Então, o servidor público, por exemplo, ele tem interesse em verificar alguma norma do município para saber se ele tem algum direito, ele vai lá naquele documento e vai procurar por aquela lei de uma maneira muito mais fácil e ágil. O advogado, o juiz da comarca vai precisar de uma legislação do município para verificar algum caso que está tratando, vai lá nesse documento e vê. O vereador que vai apresentar um projeto de lei, ele quer saber se já tem no município um projeto que trata daquilo, ou como tratam, ele vai lá na consolidação e olha. O prefeito, a prefeitura, seus secretários, né, estão precisando checar essa legislação, vai lá e vê e checa. E aí é interessante, Marcos, que em Currais Novos, por exemplo,
Hoje, o acesso facilitado às normas, nós só temos de 2013 para cá. Então perceba, num lapso temporal de 10 anos apenas. E aquela parte histórica da legislação, ela foi aos poucos se perdendo. Então a gente vai também fazer esse resgate histórico. Vão conseguir recuperar tudo desde isso? a década de 40, a gente já tem esse acervo digitalizado. Né? E aí a gente vai justamente fazer esse estudo, desde a década de 40, para recuperar também a história legislativa de Currais Novos. É um projeto pioneiro na região do Seridó? Não só no Seridó, é um projeto pioneiro no Rio Grande do Norte. A gente não tem notícia de nenhum projeto, de nenhum curso de direito no Rio Grande do Norte que se dispõe a fazer esse trabalho. E aí, Marcos, eu preciso, por dever de justiça e publicidade também, dizer aqui que esse projeto surgiu numa conversa junto com o ex-prefeito de Caicó, Bibi Costa. Ele que é advogado, né, foi por muitos anos também professor da universidade, inclusive do curso de Direito, e na data dessa conversa, né, onde estava também o vereador de Caicó, Andinho, Bibi disse, ele relatou a angústia, por exemplo, quando era prefeito, de ter as leis, às vezes, muito desorganizadas. Determinadas situações, nem a própria Câmara tinha conhecimento de uma legislação que ela mesma tinha aprovado. E aí, nessa conversa, surge a ideia, por que não a gente colocar o curso de Direito para trabalhar essa organização legislativa nos municípios. E aí a gente traz Currais Novos como município pioneiro, e aqui eu já destaco assim, a abertura extraordinária daquele município pela sua Câmara Municipal, na figura do seu presidente, da sua mesa diretora, da Comissão de Constituição e Justiça, e também da Prefeitura, o prefeito e sua vice nos receberam de forma excepcional, porque, Marcos, também não é fácil o município ter essa abertura de dizer assim, hoje as pessoas só têm conhecimento da minha lei de 2013 para cá, agora eu vou abrir de 1940 para frente. Então perceba que isso também pode gerar vários direitos que às vezes são desconhecidos pelas pessoas. E o município ter essa abertura, compreendendo que a legislação, a organização da legislação do município não é um benefício para a Câmara, não é um benefício para a Prefeitura, mas é um benefício para a coletividade, é uma abertura que realmente deve ser muito elogiada. E vocês têm um prazo para concluir o trabalho? A gente vai fazer a assinatura desse convênio agora, no mês de abril. Né? A primeira fase do projeto é essa, da organização, depois da juntada disso num documento só, que é a consolidação. A gente vai também, Marcos, propor ao município legislações novas, né? Leis inovadoras. Em cima do que já tem, por exemplo? Pode ser em cima do que já tem ou do que não tem ainda. Olha, o município poderia tratar isso aqui que ainda não está tratado, isso vai gerar um benefício para as pessoas, né? Então a gente vai sugerir também novas leis, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, que possam potencializar esse arcabouço legislativo do município. A gente vai oferecer também um curso de extensão aos servidores da Câmara Municipal e aos vereadores também, porque nós temos no Brasil uma legislação, Marcos, sobre o que a gente chama no direito de técnica legislativa. Então toda lei ela precisa de ter uma regra, de seguir uma regra, né? Tem toda uma formalidade prevista. Muitas vezes nossos municípios eles não estão muito cientes dessas formalidades. Então, para que esse projeto não morra aqui, a gente quer também formar as pessoas que estão ficando lá, que são os servidores, para que esse projeto possa se perpetuar e se atualizar automaticamente e a gente não perca no tempo. Então, a gente vai assinar esse convênio agora no mês de abril, junto à Câmara Municipal. Esse trabalho ele vai ser desenvolvido por um grupo de alunos nossos, né, que vai passar por seleção para isso, e também por professores da nossa instituição. E a nossa intenção, o nosso cronograma, o nosso projeto é que todo esse trabalho ele seja entregue ao município até o mês de dezembro, o próximo mês de dezembro. Augusto, e nos outros municípios, vocês acreditam que, por exemplo, a Faculdade Católica ela acaba criando realmente uma experiência, um know-how para fazer parcerias com outros municípios? Caicó, por exemplo. É um projeto piloto, né? A gente, inclusive, Marcos, depois dessas notícias que surgiram nos últimos dias, a gente já recebeu contato de 2 municípios diferentes do Seridó, interessados também nesse mesmo trabalho. Então, para a gente isso é muito significativo, é muito grande, muito importante
porque a própria compreensão, veja só, é a universidade lançando uma semente, né, no seio, no coração do Seridó, e os municípios compreendendo que essa semente precisa ser regada para que as leis municipais sejam organizadas. Então, nosso interesse é, a partir desse projeto piloto em Currais Novos, nós conseguirmos abranger o maior número de cidades possível, inclusive Caicó, né, caso seja do interesse dos poderes constituídos em Caicó. O nosso interesse enquanto faculdade é colaborar, é ajudar. E aí, veja só, Marcos, por que Currais Novos nesse primeiro momento? E tem até uma pergunta aqui nesse sentido, que é, né, de uma caicoense aqui. Ele pergunta por que não foi realizado esse projeto em Caicó, já que a faculdade é no território caicoense. Veja só, e essa pergunta é excelente, até para a gente esclarecer um ponto que precisa ser colocado para o povo, né, para as pessoas que nos ouvem. Às vezes isso não é pouco colocado. Eu faço sempre esse questionamento para que as pessoas entendam a dimensão disso. Qual foi a cidade no mundo que se desenvolveu sem educação? Se você pensar, imaginar, procurar, né, qual é a cidade em todo o planeta que não tinha educação e se desenvolveu? Não tem uma. A gente não encontra, porque a educação ela é primordial para o desenvolvimento. E o trabalho das universidades é primordial para o nosso Seridó, para a nossa região. Quantos frutos tem gerado? Então a gente precisa, enquanto povo, também enquanto poder, né, mobilizar os juízes, os vereadores, o prefeito, as equipes constituídas de autoridades, né, para mostrar a importância da faculdade, das universidades, da educação para o nosso povo. E aí perceba, ano passado, aqui em Caicó, nós temos no curso de Direito da Faculdade Católica um núcleo de prática jurídica que atende pessoas carentes, fica ali em frente à rodoviária, num prédio novo, equipado, melhorado. E somente ano passado nós atendemos no núcleo de prática jurídica mais de 400 pessoas carentes, né? Pessoas que precisavam de um serviço jurídico, não tinham condições de pagar advogado, e essas pessoas, majoritariamente de Caicó, foram atendidas ano passado nesse núcleo de prática. Agora, no meio do ano, Marcos, o nosso curso de Psicologia da Faculdade de Santa Terezinha vai inaugurar uma clínica escola ali na Praça do Coreto, um local completamente acessível. Hoje nós temos, por exemplo, em Caicó, uma média, né, até onde eu peguei, esse número certamente se atualizou, mas de 3.000, em torno de 3.000 atendimentos psicológicos que estão aguardando realização, porque realmente o SUS não consegue acompanhar a demanda. E aí essa clínica escola de psicologia, veja só, no lugar onde mais se suicida no Brasil, ela vai realizar atendimento psicológico gratuito às pessoas carentes de Caicó, que não têm condição ou de serem assistidas pelo SUS ou de pagar um psicólogo particular. Então, a importância social que uma faculdade tem para uma cidade e uma região é incalculável, fora a quantidade de profissionais que a faculdade está formando, né, com a devida capacitação para prestarem um serviço social relevante a todo o povo. E aí eu fiz esse introito, essa introdução, Marcos, para dizer a nosso ouvinte que nós já temos muito em Caicó, graças a Deus. A gente quer ampliar isso, né? Nós temos projetos já em comunidade. A gente fez tantos atendimentos na Feira Livre, né? A gente fez capacitações, palestras, né? Documentos, atendimentos, centenas, eu disse aqui. E aí também nós precisamos compreender o nosso curso de Direito e a nossa faculdade numa perspectiva regional. Caicó não pode pensar que ela cresce sozinha sem que os nossos municípios vizinhos possam crescer também. Então nós não podemos ter a intenção de beneficiar apenas o nosso município sede, quando toda a região precisa ser beneficiada pelas faculdades que estão também em Caicó e o nosso povo seridoense, de uma maneira geral, ser contemplado. Currais Novos, Marcos, é a segunda cidade com maior número de alunos da Faculdade de Santa Terezinha. E alguns dos nossos alunos mais dedicados são de Currais Novos. São alunos que passam uma dificuldade enorme,
todos os dias eles precisam se deslocar 100 quilômetros na vinda e 100 quilômetros na volta, né? São alunos que saem daqui de uma aula de 10 horas da noite, chegam em casa quase meia-noite, muitas vezes passam outro dia trabalhando, precisam estudar ali na hora que chegam em casa já muito cansados de um dia inteiro de labor e de estudo. Então são alunos que precisam também ser prestigiados pela instituição, e aí nós pensamos nessa perspectiva de regionalizar o nosso alcance e o nosso trabalho. É possível sair de Caicó e é preciso chegar em outros municípios e Currais Novos, com a importância que tem para a nossa faculdade, né, com o número de alunos que tem, com a dedicação que os alunos têm, é o município perfeito para a gente desenvolver esse projeto piloto da consolidação, que não vai ficar apenas nele, é uma iniciativa primeira, né, para tantas outras que virá. Augusto, parabéns, obrigado pela sua participação. Tomara que os outros municípios tenham essa mesma, porque a iniciativa parte do município, né? A gente propõe, né? A gente, por exemplo, em Currais Novos, a gente entregou o projeto, né? E as autoridades, eles concordaram, né? Acolheram essa ideia, abraçaram essa ideia como se deles fossem. Inclusive casou até porque agora o Legislativo de lá está lançando um memorial do Poder Legislativo para contar a história também. E isso não deixa de ser um resgate histórico, né? Então a gente precisa que os municípios abracem. Eu não tenho como fazer, por exemplo, uma consolidação das leis em Caicó se a gente não tiver o apoio da Câmara ou da Prefeitura. E assim também dos outros municípios. Então a gente precisa que as prefeituras também abracem esses projetos, não só do curso de Direito, mas de todos os cursos que estão sendo desenvolvidos pela Faculdade Santa Terezinha. Manda um abraço do Luiz Augusto para esse excelente profissional e professor Augusto, aliás, o Luiz Gustavo. Um abraço do Luiz Gustavo aí. Acho que é filho da nossa amiga Francilene. Luiz Gustavo é aquele que passou em primeiro lugar? É aluno de medicina, né? Vai se formar em medicina daqui a algum tempo, se Deus quiser. Vai ser um excelente médico e depois ele ainda quer ser candidato a prefeito de Caicó. Isso acabou para nos governar isso também. Acabou de dar um fundo de reportagem aí. Eu já garanti. Sabia dessa novidade. Já garanti a ele a advocacia da eleição. Não sabia dessa novidade, não. Você deve deixar aqui a nossa amiga Francilene uma situação muito complicada. Será que ela quer que o filho seja político? Guardar aí, né? É igual a história, quando o povo quer, não tem jeito. Pois é. Augusto, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu que agradeço, e para nós é de uma satisfação enorme, enquanto faculdade, enquanto instituição, de ajudar as pessoas. A missão maior e a missão final, a missão mais importante de qualquer instituição de ensino é promover um trabalho social que quebre as paredes, as barreiras da faculdade e chegue até as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Não faz sentido que a gente tenha uma faculdade ou um curso superior ou qualquer instituição de educação que se feche em si mesma, se propõe apenas a ensinar, sem mostrar o mais importante, que é a vida e a necessidade das pessoas. E, portanto, nós da Faculdade Santa Terezinha temos consciência de que esse papel social da instituição está sendo cumprido, ajudando principalmente aqueles que mais precisam de ajuda. Muito obrigado, até a próxima. São 8h21, depois vamos trazer aqui a professora Dilma para falar um pouco dessa questão do projeto de extensão aí gratuita psicológica, né? Excelente profissional, nossa coordenadora do curso de psicologia, a professora Dilma, doutora, né? Inclusive com formação também no exterior, na Espanha, e ela também está coordenando esse projeto da Clínica Escola de Psicologia, né? A faculdade já tem um imóvel alugado, já vai iniciar as reformas para que a partir do meio do ano a gente possa, se Deus quiser, também abrir esse serviço tão importante para a comunidade. 8h22.